Mesa da palavra para o 26º domingo do tempo comum, dia 29 de setembro de 2024. Quem faz o bem está com Jesus. O craque chegara avassalador. Vários jovens daquela comunidade pobre caíram em suas garras. O drama crescia a olhos vistos. As igrejas e grupos religiosos, de uma ou de outra forma, desenvolviam ações para minimizar aquele drama, só que eram dispersas, alcançavam muito pouco. E foi então que os espíritas, responsáveis pela creche do lugar, convocaram a todos para discutirem uma estratégia mais ampla e eficaz de combate à terrível droga. Convites para a reunião foram enviados às igrejas. Para a surpresa deles, o pastor de um templo bastante fechado, bastante conservador, se fez presente. Mas o que chamava mais a atenção era a ausência ali de representantes da nossa Igreja Católica. Continuamos com os ensinamentos de Jesus. Depois de uma etapa de prodígios, a ênfase agora é posta na instrução. Nesse segundo tempo do Evangelho de Marcos, privilegia-se a ação dos discípulos e a maneira como o Senhor, cuidadoso, está sempre a ensiná-los. Jesus sabe que ninguém se tornará seguidor sem saber, a partir do conhecimento daquele que o convoca, o que é para ser feito. Sabemos também que aprende-se mais e melhor a partir da experiência. Nada mais adequado, então, que aproveitar os acontecimentos vivenciados pelos amigos para o ensinamento. Foi então que os discípulos, denotando satisfação com o que tinham feito, proibir um homem de expulsar demônios em nome de Jesus, vêm até o mestre para obter dele a confirmação daquilo que tinham realizado. A resposta de Jesus é, mais uma vez, surpreendente. Não o proibais. Podemos imaginar a surpresa de João, porta-voz do grupo, como também dos seus companheiros. Supunham ter feito a coisa mais certa. Como poderiam deixar alguém agindo em nome daquele que seguiam, sem que aquele alguém fosse seu seguidor? O fato é que muitas vezes aquilo que achamos ser o correto não é, em definitivo, o importante e necessário a ser feito. Muito menos pode ser aquilo capaz de nos levar para o bem. Esta é uma das passagens mais instigantes e geradoras de incômodo dos evangelhos. Observamos também que este comportamento dos discípulos não se restringe somente àqueles tempos. Continuamos sendo, hoje em dia, tentados a requerer o monopólio da ação de Deus. Diante da postura aberta e tão inclusiva de Jesus, é preciso que nos examinemos para conhecermos até que ponto não estamos sendo, de uma forma ou de outra, exclusivistas enquanto Igreja de Jesus. Será que também acolhemos o bem sem olhar de quem ou de onde ele esteja vindo? Ou torcemos o nariz quando descobrimos que sua procedência não é assim tão, vamos abrir aspas, pura de origem, fechamos aspas. Tal comportamento fará com que, ao invés de combater os demônios, expulsando-os para distante, terminemos nos confundindo, achando que os diabos são aqueles que, como nós, também lutam contra eles. Jamais podemos nos arvorar em donos do sagrado, ou mais ainda, em proprietários do Espírito Santo, em proprietários de Deus. Ele é sempre maior, mais aberto e inclusivo do que qualquer um de nós, por mais religiosos que sejamos. Sentir-se assim, donos de Deus e das suas coisas, levou-nos no passado, enquanto instituições, a atitudes de fechamento e exclusão em relação a um tanto de gente.
judeus, escravos, negros, índios, ciganos, povos para os quais é necessário que peçamos muito perdão. O cuidado que precisamos ter é para que não se continue a fazer coisas em nome de Deus geradoras de sofrimento. O nome, no sentido bíblico, tem um significado muito mais amplo do que hoje. É muito mais que designar um ser humano. O nome possui dentro dele aquele que está nomeando. Dizendo de outra maneira, poderíamos falar que o nome é a pessoa. Ao falar o nome, se está automaticamente trazendo junto o ser designado. Só pode fazer o bem quem está com o bem, e o nome dele, o nome do bem, é Deus. Na segunda parte do texto, Marcos nos apresenta o Senhor tratando da questão do escândalo. Nesse sentido, é preciso ter atenção com dois aspectos. O primeiro, bastante óbvio, indica-nos a impropriedade de entendermos essas expressões de arrancar parte do corpo de forma literal. Não é arrancando membros, mas ordenando os afetos, e estes se encontram no coração, que iremos fazer a mudança. São as nossas desordens interiores que provocam os escândalos. O outro ponto a ser visto convida-nos a ampliar o sentido das frases, tendo agora a comunidade vista não como uma pessoa, mas como o grande corpo. Fazendo assim, precisamos tomar muito cuidado para não escandalizar outros membros, principalmente aqueles menores e mais excluídos. Fazendo assim também, não se estará agindo em nome de Jesus, mas se estará trabalhando, mesmo que com muito boa vontade, contra ele. Pistas para a nossa reflexão. Como reajo àqueles que fazem o bem e que não pertencem ao nosso redil? Trabalho para uma igreja mais inclusiva e misericordiosa? Ou trabalho para uma igreja mais fechada, mais exclusiva? Que significado tem para mim o nome do Senhor? Um bom domingo a todos e uma boa semana. Se você ainda não faz parte aqui do nosso grupo do Evangelho em um Minuto, no qual nos domingos também fazemos a reflexão da mesa da palavra, venha, faça parte aqui do nosso grupo. Ajude-nos a ampliar o conhecimento do Evangelho em um Minuto.